Paris 2024. Estamos num momento importante para a área do esporte e do exercício físico no nosso país e no mundo, né? Sim. E para representar esse momento, eu trago hoje aqui com a gente uma pessoa muito querida, doutora Tânia Rodrigues, uma grande amiga, nutricionista, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, né? E eu vou passar, na verdade, a palavra para a Tânia para que ela mesma possa se apresentar, obrigada. que eu acho que é mais fácil do que eu ficar aqui falando um monte a respeito do Imagina, assunto. Nada melhor do acho que que a você gente contar. nem precisa falar tanto, porque você também tem muita história. Vamos lá. Que prazer estar com você aqui, para a gente falar exatamente nesse dia específico, né? Para a gente que trabalha com nutrição esportiva, estar comentando e apreciando a abertura e o começo das Olimpíadas é muito importante, porque a gente também faz parte desse processo, né? Quem trabalha com nutrição esportiva também atua ali na formação, no desenvolvimento e em toda a jornada desse atleta para chegar no seu nível máximo, que Sim. é a Olimpíada, né? E na sequência a gente tem a Paralimpíada, né? Sim. Então, assim, a gente tem um outro trabalho super importante que é desenvolvido com esses atletas. Então, acho que esse bate-papo ele vai realmente trazer essa abrangência. Então, olhar para todo esse momento olímpico, paralímpico e poder discutir aqui um pouco a respeito desse assunto, né? Que eu acho que é bem importante. Dá muita visibilidade, Sim. né? A Olimpíada, o mundo inteiro está olhando para isso, e tem uma coisa muito importante que eu acho nesse momento, é que parece que o mundo inteiro para os seus conflitos, os seus problemas, para torcerem pelos seus representantes, né? E quando a gente fala de Paralimpíada, então dar visibilidade para essa população é muito importante, e nos faz tanta alegria, né? Acho que os nossos maiores medalhistas são os paralímpicos, Sim. pensando em Brasil. E assim seguimos com a jornada desses atletas, né? Não, eu acho super importante trazer, então, o foco da conversa, vamos pensar assim, né? O nosso foco de conversa hoje é trabalhar o quê? Nutrição esportiva, né? Então, que é a nossa área, uma das nossas áreas de atuação, nós que estamos há tanto tempo trabalhando com isso, e mostrar um pouco para a população o que significa a área da nutrição esportiva. Acho isso extremamente importante, porque para muitos isso é vamos dizer assim, uma terminologia estranha, não entendem muito bem o que nós fazemos sobre esse aspecto. Então, para começar essa conversa, já que nós falamos sobre profissional especialista em nutrição esportiva, eu vou fazer uma provocação a vocês. Nós temos muitas informações a respeito de esporte, de exercício físico, de suplementação, de modelos de dietas, né, assim, seguidos por modalidades ou por exercícios específicos. Muita gente fala sobre o assunto. A provocação a vocês é: quantos nutricionistas vocês imaginam que o Brasil tem na área de nutrição esportiva? Sueli, E aí, vamos lá. olha, não, eu acho muito importante a gente falar disso, porque talvez seja a contextualização Sim. do nosso assunto hoje. Sim. Se a gente está falando de Olimpíada, atletas extremamente especializados no que fazem, muito capacitados para nos representarem com os melhores do mundo, supõe-se que ele tenha tido todo o apoio e todo o processo de formação e desenvolvimento com especialistas. E a nutrição esportiva, só que eu estou contextualizando e depois eu respondo a pergunta dela. Tá bom. Essa condição de nutrição no esporte, né, hoje em dia, tem sido importante também como pilar de saúde. A gente não fala só de nutrição no exercício físico, nos esportes, para atletas olímpicos. Não. É um pilar de saúde fazer exercício físico, ter uma alimentação adequada, dormir adequadamente, né? O sono é muito importante, a gestão e o controle emocional, tudo isso faz parte. Então a nutrição também. E uma vez que se tem exercício físico, supõe-se que a gente tenha que ter uma adequação alimentar para que eu tenha energia para fazer aquele exercício e ter o suficiente para uma boa recuperação, e aí envolve controle de peso, controle dos índices bioquímicos, né? A saúde como um todo, força muscular, tudo que envolve o exercício e que me traga qualidade de vida. A própria composição corporal. Exato. E, o processo de envelhecimento, Sim. a gente ter longevidade saudável. Então, a gente está dizendo que mesmo um indivíduo que não olímpico, que não represente o país no mundial, por exemplo, ele precisa ter um acompanhamento ou uma orientação mínima para o antes e o depois do exercício. Isso é nutrição no esporte. Quando a gente entende necessidades, quando a gente conhece a modalidade esportiva, quando a gente sabe como conduzir um plano alimentar para aquela
para aquela necessidade, né? E para a fase que ele está. Às vezes um amador passa a ser profissional. Depois ele se dá tão bem naquele esporte que ele também se desenvolve em qualquer idade. Exemplo. A corrida é um bom exemplo. A corrida é um bom exemplo, porque as pessoas começam, na verdade, fazendo aquela caminhada obrigados. Sim. Né? Porque o médico está obrigando. Sim, aí se anima, vai para 5 quilômetros, vai para 10, daqui a pouco ele te procura falando, me inscrevi para uma maratona. Exatamente. Ah, que coisa linda, Exatamente. Né? Isso é ótimo. E aí a gente responde agora. No nosso universo de 200 mil nutricionistas, Brasil inteiro, quantos especialistas, aqueles que estudaram, se prepararam e fizeram a prova de especialista em nutrição esportiva? 34, minha amiga. Esse número, Só. Esse número, você sabe que esse número sempre ele me assusta, né? Porque as pessoas se auto-intitulam, elas se apresentam como profissionais especialistas na área. Sim. E não são. Né? Sim. E por vezes isso pode impactar negativamente no resultado de quem está procurando por uma orientação adequada na área. Essa é a nossa preocupação. Exatamente isso. Né? Podendo levar, inclusive, a prejuízos para a saúde desse indivíduo. Sim. Então, quando nós olhamos para essa condição do especialista, o que nós estamos pensando? Esse profissional, ele estudou, ele tem experiência, porque não é só fazer a prova, você tem que comprovar um tempo de anos de experiência na área, você tem que ter ali, na verdade, uma pontuação adequada ali do seu currículo que é analisado para você ter esse título. Sim. Então, é uma somatória teórica, sim, mas ela também é uma questão prática da sua experiência profissional, né? E nesse momento, Paris 24, muita gente olha para todos esses esportes e quem sabe se inspire para dizer assim, vou voltar a praticar alguma coisa, quero começar a fazer um exercício físico. Então, acho que falar sobre esse ponto é extremamente importante. Sim. Procurar por alguém que realmente seja especialista na área, né? E que realmente tenha a condição de estar te ajudando de forma adequada. No esporte, agora você falou das confederações, né? A gente podemos afirmar que todas as modalidades esportivas olímpicas contam com um profissional nutricionista na sua equipe, na sua comissão? Não, Sueli, não. Apesar da gente ter feito essa prova de título de especialista há tanto tempo, né? Acho que o título de especialista em nutrição esportiva no Brasil vem desde 2002, 2003 e temos, infelizmente, somente 34 especialistas. Isso não impede que não especialistas também trabalhem com o esporte, porque, como você bem disse, a experiência comprovada no mínimo de 3 anos é importante para tirar o título. Mas o título é o nosso ponto máximo que reconhece a tua real especialidade e conhecimento na área. O que provavelmente diminuiria riscos de uma má orientação para praticantes de exercício ou para atletas olímpicos. Agora, as confederações, isso tudo é muito novo. Se a gente está falando de 2000, 2002, 2003, mas tudo é muito novo ainda, né? Então, não são todas as confederações que têm nutricionistas. Primeiro, porque não tínhamos profissionais especializados e capacitados para assumir esse cargo. Hoje já temos alguns, nem sempre eles estão disponíveis para as federações e não são todas as federações que têm. Acho que a gente tem, por fase olímpica, mais de 30, quase 40 modalidades esportivas diferentes, de confederações diferentes, e não são todas as confederações que têm esse profissional. Então isso é importante a gente trazer, porque assim, mostra que há um campo importante para o nutricionista batalhar por ele, por conquistar o seu espaço para chegar junto, exatamente, trabalhando de uma forma adequada. E eu queria fazer aqui uma observação que você disse que pessoas podem trabalhar com isso, mas aí eu quero chamar a atenção de uma questão, né? Eu tenho que ser um profissional da área da nutrição, eu tenho que minimamente ter estudado, eu tenho que estar aí, na verdade, tendo, vamos dizer assim, um suporte de alguém que trabalha na área para poder fazer um trabalho adequado dentro desse contexto. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas se auto-intitulando especialistas que nem se formaram ainda no curso de nutrição, que nem são da área da nutrição e que estão, na verdade, fazendo uma atividade que ela é, vamos dizer assim, privativa. Ela é do nutricionista. É privativa. Quando a gente fala de nutrição, isso é uma atividade privativa ao nutricionista que se formou como nutricionista. Foi graduado em nutrição. Isso é lei, né? Isso é uma condição legal de exercer a profissão. Se você não é nutricionista, você está exercendo ilegalmente a profissão. Isso é crime, né? Agora,
Fora do lado criminal, eu entendo o que você está me dizendo e também me preocupa, porque às vezes são estudantes, ainda não têm experiência de campo, não têm experiências de erros e acertos, porque nem sempre a gente acerta também, sim, apesar de os especialistas saberem por onde começar, né? A gente tem minimamente referências e estudo e condições que a gente chama de guidelines ou diretrizes, que nos direcionam e que nos ensinam a fazer as contas, ensina a entender as modalidades esportivas, as necessidades para cada fase de treinamento, tem fase de preparo, tem fase de polimento, quando já está próximo das competições, tem fase em que a gente tem que ganhar mais massa muscular, tem massa que a gente tem que perder peso. Cada modalidade tem uma exigência física, composição corporal diferente. E é isso que o nutricionista do esporte, sim, sabe fazer. Sim. Ele entende qual é aquela fase e sabe aplicar os conhecimentos. Quando você não tem nenhuma experiência ou não acompanhou nenhum profissional experiente para entender um pouco desse trabalho, você passa a reproduzir aquilo que você viu de outros profissionais, exatamente, não especialistas, e pode estar completamente errado para aquele atleta. Isso é super importante, né? A gente lembrar que por trás da nutrição esportiva existe ciência. Então, existe uma ciência que ela vai estudar, ela vai pesquisar e ela vai gerar uma evidência. Então, se eu tenho uma evidência em relação àquela conduta, eu posso adotar aquela conduta com esse indivíduo, que ele pode ser um atleta, que ele pode ser um indivíduo que está começando a fazer o seu exercício. Eu não posso fazer do meu paciente, vamos dizer assim, um laboratório. Campo de prova. Exatamente. Eu tenho que adotar uma conduta que seja uma conduta que tem uma evidência científica para a mesma, né? E evidência científica, gente, só para vocês entenderem, não é assim, eu fui lá treinar, deu certo comigo, então eu posso aplicar com o outro. É tão complexo. É bem diferente. É muito diferente. E é disso que a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente mais vê hoje é assim, mas isso realmente tem, eu testei em mim. Não é eu testei em mim, quer dizer, existe todo um protocolo que precisa ser adotado, quer seja para indicar uma dieta, quer seja para indicar um suplemento nutricional, isso, na fase específica. Então, assim, o que eu e Tânia estamos trabalhando com vocês aqui, existe uma ciência que direciona a prescrição nutricional desse indivíduo, e ela não é única, ela não é assim, começo do ano faz uma e vai até o final do ano igual, não. Ela acompanha. E nem igual para todo mundo. E não é igual para todo mundo. Temos individualidades. Mesmo, sim, na mesma modalidade, né? Mesmo. Então, ela é individualizada, ela vai ser trabalhada de acordo com as características desse indivíduo, e ela vai acompanhar todo o calendário esportivo dele. Na academia, esse indivíduo ele vai ter uma evolução no seu treinamento, então a dieta dele também tem que fazer uma evolução que acompanha isso. Então é isso que seria, vamos dizer assim, esses bastidores da nutrição esportiva. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Tânia, pensando assim, Olimpíada Vitrine, então eu tenho ali o atleta, né, que está mostrando tudo aquilo que ele se preparou para apresentar isso para o mundo, né? Como que é acompanhar esse indivíduo durante todo esse período que é preparatório para a Olimpíada, do seu ponto de vista da nutrição? Quando a gente fala em Olimpíada, a gente está falando de uma jornada de 4 anos, sim, né? E nesse período de 4 anos, muita coisa o atleta tem que mostrar de capacidade para que ele consiga índice, para que ele mostre que ele realmente é o melhor no que ele está fazendo e ele possa representar o país dele, né, de origem, numa prova, da maior prova de todas, que é a Olimpíada. Então, todo esse processo, ele não dura só uma semana, um mês ou um ano porque ele conseguiu o índice. Não, essa jornada toda é de 4 anos. No mínimo 2 anos. Vamos supor que ele tenha feito parte de campeonatos importantes, mundiais, sul-americanos, pan-americanos. Conseguiu, então, o índice porque foi um índice muito bom, né, pensando em pontuação, velocidade, marcas, enfim. E já tem garantido ali o seu pan-americano, por exemplo, já garante a sua ida à Olimpíada. E talvez desse ponto pan-americano para a Olimpíada seja o período mais curto para preparar um atleta, mas ele já estava pronto para o pan-americano. Então, até chegar lá, a gente passou por fases muito diferentes para qualquer modalidade. Primeira fase, aquela fase mais de preparo do corpo, base, depois a técnica, depois vem um calendário de provas ao longo do tempo, para que ele consiga melhorar suas marcas, a sua pontuação. Para cada
fase de competição, ele tem que ter experiência de competições internacionais, ele tem que sentir seus competidores, seus adversários internacionais, ele tem que viajar. Isso é interessante também, porque o nosso trabalho ele não passa a ser só a prescrição do que comer antes e depois dos seus treinos. Lembre-se que atletas nesse nível, às vezes tem 2 sessões de treinos por dia. Sim. A gente, às vezes eles não, olha que interessante, às vezes eles não moram na sua região de nascimento, de origem, na sua terra natal. Então a gente recebe, por exemplo, em São Paulo, hoje eu coordeno o departamento de nutrição da medicina esportiva do Clube Pinheiros, com 1.600 atletas. Não são todos olímpicos, mas são atletas de base e atletas que já estão lá representando o nosso país em Paris. Mas eles vêm, às vezes, de vários lugares do país. Então, eles estão morando numa cidade nova, treinando para chegar nesse nível olímpico, precisam de orientação de como cozinhar, de como comprar a sua comida, de como preparar, de como fazer. Às vezes tem refeições no clube, às vezes não tem. Eles vão viajar, como é a nossa prescrição para as viagens. Sim. Viagem de ônibus, viagem de avião, vai ficar quantos dias no hotel, tem comida no centro de treinamento. Isso faz parte de uma pesquisa muito mais intensa, seguindo uma recomendação, como você bem falou, em evidências. E evidências não são coisas fáceis de você encontrar, são pesquisas demoradas, com várias pessoas, com grandes grupos de pessoas, de pesquisadores, que vão mostrar o que funciona, o que não funciona, para a gente errar menos quando a gente prescreve para algum atleta, né? E pensando nessa questão da evidência, eu acho que é o tempo da gente falar dessa questão agora aqui, trazer essa informação, né? Então, assim, nós sabemos que essas pesquisas, elas acontecem no mundo todo, claro. Né? E nós temos as diretrizes, que elas são publicadas de tempo em tempo pelas sociedades, pelas associações, né? E aí a gente vai dar um spoiler aqui agora, né? Aliás, maravilhoso, que eu estou muito ansiosa. Exatamente, que a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, ela está ali já tá no forno, tá quase saindo do forno já. Tá só no tempo de dourar. Essa diretriz brasileira, né? Ela vai sair brasileira, do seu ponto de vista, está sendo construída pela Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, mas ela contou com profissionais, pesquisadores nacionais e internacionais na área. E ela passa a ser um grande marco para a gente, sob o ponto de vista desse referencial teórico, né? Para que o profissional que trabalha com isso deve utilizar, já vou dizendo, utilizem, já estou orientando, mandando, utilizem, né? Utilizem esse referencial teórico, e ele pode ser utilizado sim também em outros países da América Latina ou pelo mundo de uma forma geral. Você quer falar um pouquinho pra gente da diretriz? Como é que é essa experiência, né? Esse filho que está nascendo? Estou muito orgulhosa, muito ansiosa. Porque, Sueli, você sabe, porque também é coautora dessa nossa obra, nesse trabalho, eu fui também coautora das 2 diretrizes brasileiras de nutrição no esporte que saíram em 2013 e 2009 pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Sim. A associação, né, de nutrição ainda estava começando naquele momento e a gente não tinha braços e pernas para escrever uma diretriz, o que leva muito tempo. Para vocês saberem, a gente já está há 2 anos construindo essa diretriz, porque a gente primeiro chama os melhores pesquisadores para fazer parte dessa escrita. Depois tem um grupo de revisores. A gente tem que fazer as melhores buscas de materiais na literatura para trazer essa informação, para responder a nossa pergunta para a diretriz. Depois tem a parte da redação, depois manda para a revista que vai publicar. Tem uma revisão do editor, que é nessa fase em que a gente está agora, e assim que passa pela revisão do editor, ela é publicada e passa a ser a nossa referência. O que está nos deixando muito orgulhosos? As 2 referências que tínhamos era dentro da Sociedade da Medicina, que foi muito importante para a gente. Sim. E a gente sempre ainda usa, obviamente, a gente tem trocas de informações do mundo inteiro, a gente usa as diretrizes americanas e europeias, né? Americanas, canadenses e europeias, para as nossas referências, para a gente conseguir trabalhar, como a gente diz, com evidência. Eu tenho pesquisas mostrando quanto de calorias, qual a demanda energética de uma modalidade esportiva, quanto que eu tenho que repor de proteína, quais suplementos realmente funcionam para aquela modalidade. E esses materiais, esses guias, nos dão essas respostas para que a gente possa conduzir o plano alimentar. E aí nós conseguimos, né, com esse nosso grupo, você faz parte disso, conversar com vários pesquisadores, e a gente então conseguiu construir um roteiro para escrita desse guideline,
que finalizou com 150 páginas, ficou enorme. Ficou enorme, porque como a gente não tinha nada, como Sociedade de Nutrição é o primeiro documento de diretriz de guideline no Brasil e vai ser publicado em português e inglês, portanto ele passa a ser referência para o mundo inteiro também. Isso é perfeito, Estamos muito orgulhosos e claro que ele vai ser revisado várias vezes, a gente tem um tempo para revisão, né? Isso a nossa sociedade pode decidir, ou se acontece alguma coisa muito diferente do que estava lá, alguém descobriu, por exemplo, aí, que não se usa mais 2 gramas de proteína por quilo de peso, e tá, é uma evidência importante. A gente, de novo, chama pesquisadores e faz uma revisão. Então, não tem um prazo certo para revisão. A gente já está falando de revisão porque demora tanto para sair que provavelmente a gente tenha que depois olhar. Mas estamos muito felizes que a gente vai ter um documento para orientar exatamente esses nossos alunos, esses nossos colegas recém-formados que queiram ingressar na área de nutrição esportiva, porque a gente acabou de dizer aqui que existe muito campo. As federações não são todas que têm nutricionista para trabalhar em diversas modalidades de esporte. Eu costumo dizer que isso é o nosso legado, né, Tânia? Porque a gente está tanto tempo trabalhando dentro dessa área, então saber que a gente está entregando um documento como esse, saber como essa área está crescendo, então é um legado que a gente está deixando. A gente fica feliz, aí, né? Muito feliz, e que as pessoas têm a responsabilidade de continuar com essa construção, né? Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, que eu acho que elas vão ser bastante, vamos dizer assim, trabalhadas agora nesse momento de Paris 24, que você falou de uma coisa que é a primeira pergunta, que eu nem sempre tenho aqui um indivíduo que mora aqui. Então, quantos atletas foram para Paris para competir? Então, assim, hábitos alimentares completamente diferentes, um local que é um clima completamente diferente, né? Então, assim, como que a gente, na verdade, tem que olhar para tudo isso, né? Porque a gente sabe que tem ali a Vila Olímpica, mas, assim, eu tenho que adaptar também para esse indivíduo que está chegando lá a condição da alimentação, porque por um período de tempo ele estará competindo, ele estará se alimentando, ele estará sendo suplementado num país que não é o país dele, né? Então acho que esse é um bom exemplo que a gente pode trazer sobre a importância do profissional também olhando para esse detalhe, né? Você sabe que eu vou aproveitar para responder isso já contando um fato bastante interessante, né? A gente já acompanhou várias Olimpíadas nessa nossa jornada, né? Já estou há 40 anos, há 4 décadas trabalhando com esporte, e cada vez que o país recebe um evento como esse, ele coloca algumas características locais nesse evento, né? Foi assim no Rio de Janeiro, quando a gente teve a nossa Olimpíada aqui. Mas, ao mesmo tempo, tenta contemplar também todos os outros países, as outras etnias e as outras culturas alimentares que chegam. E a gente até publicou nas nossas redes da ABNE fatos curiosos da alimentação que está acontecendo já, né, em Paris, que eles deram muita atenção à produção local, aos produtores locais. Então, vegetais e legumes, estamos no verão europeu. Vegetais e legumes estão em grande quantidade, já tem 60% do cardápio da Vila Olímpica vegetariano, somente 40% na parte de futebol, e isso significa que estão também fazendo ali um trabalho de sustentabilidade e de até melhoria na alimentação. Então vão ter todos os alimentos necessários para os atletas, mas esse ponto me chamou bastante atenção por ser verão, e um ponto importante por ser verão, a gente está orientando muito os atletas em relação à hidratação. Exatamente isso. E uma outra coisa que eu acho que bate, que eu acho que a gente pode trabalhar essa pergunta aí como sendo a nossa última pergunta, tá gostoso também, aqui, mas a gente tem que perguntar. A nutrição, ela tem alguma participação, do seu ponto de vista, da questão doping? Não diretamente, mas isso é uma pergunta muito importante, acho que a gente vai fechar aqui, talvez até dando vontade de fazer um próximo, para a gente explicar melhor. O que acontece é que a nutrição esportiva também contempla, né, da nossa área, também a prescrição de suplementos alimentares para o atleta. Infelizmente, sabemos e temos notícias de vários suplementos alimentares contaminados com substâncias dopantes que estão nas listas de doping. Portanto, suplementos são muito perigosos, podem cair na lista de doping. E em relação à alimentação, a gente só tem notícias comprovadas porque aconteceu no Brasil,
de um caso de doping com semente de papoula, que é muito de cultura alimentar, né? A região da Alemanha e aqui no Brasil a região do Sul usa semente de papoula em alguns pães. Então parece que sim, a gente tem que estudar bastante sobre substâncias derivadas de alguns ingredientes alimentares que podem cair no doping e o máximo cuidado na prescrição de marcas confiáveis de suplementação. Ah, perfeito. Tânia, muito feliz com essa conversa. Acho que a gente conseguiu, na verdade, trazer alertas, um pouco de cada conteúdo, né? Despertar as pessoas sobre a importância da área, sobre o que a área faz, sobre a condição ligada com Paris 24, que espera a gente aí também, do ponto de vista de nutrição, né? Então, acho que é um momento da gente refletir sobre isso, né? E deixar um spoiler, né? Quer dizer assim, para as pessoas que quiserem conhecer o documento, em breve ele vai ser publicado. Sim. Faremos aí uma vasta divulgação a respeito dele, né? Para a gente, na verdade, para assim, fazer ele chegar realmente no maior número possível de profissionais, para que a gente possa então ter aí uma conduta cada vez mais assertiva em relação ao nosso paciente, ao nosso atleta que faz exercício físico e esporte. Você quer deixar alguma mensagem final aí, Tânia? Quero só agradecer a oportunidade, né? A conversa estava uma delícia mesmo. E quem sabe aí no final das Paralimpíadas, que vem em seguida as Olimpíadas, sim, a gente não tem o material pronto para divulgar. Pois e aí eu te aviso também. Não, com certeza. Aí a gente tem a oportunidade de estar divulgando também, contribuindo com essa parte. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Espero que vocês gostem. Se tiverem perguntas, se tiverem elogios, se tiverem questionamentos, se tiverem dúvidas, né, podem deixar aí nos nossos comentários também, tá bom? Obrigadão, Tânia. Muito obrigada. Obrigada, tchau.